Muitos de nós, quando chegamos em um terreiro de Umbanda, estaremos sob os mais terríveis problemas. Serão anos de abusos familiares e psicológicos que corrompem nossa mente, nossos trabalhos e estudos. Serão problemas financeiros graves e perda de bens importantes. Podem ser doenças ditas incuráveis, cujo veredito médico nos deixa enfraquecidos. E ainda por trás de tudo isso, a fustigação de espíritos obsessores que caem sobre nós como um vespeiro impiedoso. Quem chega a nossos terreiros merece nosso empenho em ajudar, o melhor que pudermos. Mas alguns, vendo que estão sendo realmente ajudados e encontrando apoio inesperado, esquecem de tudo e atiram-se aos nossos guias como aquele personagem que encontrou pela frente um super-herói que vai resgatá-lo, levá-lo para longe e fazer tudo por ele. Isso funciona assim? Um guia de luz, um espírito benfeitor que abandona hospitais, grupos de estudo e tarefas importantes na espiritualidade para incorporarem um médium, terá suas limitações. Eles virão para instruir, para nos preparar e não para simplesmente jogar soluções fáceis em nossos colos. Guia de luz não deve ser confundido. Ele não é um super-herói, como muitos podem achar em seu desespero para fugir dos seus problemas. Sua grande função será nos escutar, dando conselhos úteis e também intervir por nós, junto a nossos superiores, rogando por misericórdia diante nossos karmas positivos e negativos, acumulados de várias vidas. Precisamos entender que eles, por mais amor tenham em seus corações, não podem nos carregar nas costas, mas nos ensinar a caminhar com firmeza e mais entendimento nas trilhas difíceis de nossas vidas. Muitos se iludem com esperanças demais, que vão levá-los às decepções. Contudo, nunca esqueçamos uma máxima: na espiritualidade, ninguém paga a conta de ninguém. Então, um guia de luz será limitado? Sim e não. Um guia de luz não terá limites, já que trabalha para as esferas superiores, ligadas diretamente à vontade de Deus. Os recursos aí são ilimitados. E, ao mesmo tempo, terão limites, já que esbarram em algumas questões importantes que deveremos considerar. De fato, serão nossos advogados de defesa, junto àqueles que coordenam nossa reencarnação, e também nossos interventores, trazendo os recursos necessários para nos socorrer nos momentos que mais precisamos. Na verdade, o que eles pedem aos nossos coordenadores será algum desconto, perdão parcial de nossas dores junto à espiritualidade maior, em razão de nossos méritos e esforços, diante o que já aprendemos e no bem que já fizemos. Resumidamente, o quanto progredimos. Eis porque é tão importante os trabalhos mediúnicos para que possamos ter esse crédito, essa evolução espiritual para ultrapassar essas etapas sempre tão difíceis em nossas vidas. Mas encontramos os ingênuos em nossos trabalhos, que ainda não compreenderam o trabalho espiritual, as limitações éticas de nossos guias, ou haverá os visivelmente mal intencionados. Ensaiam palavras comoventes, dizem que o guia de outro terreiro lhe prometeu algo, ou é mais poderoso. Choram, crendo que seus dons teatrais conseguirão mudar as ideias de nossa espiritualidade. Esquecem que se um espírito atrasado já consegue muita coisa, um guia de luz terá ampliado muitos dons em si, e um deles será capaz de perceber nossos pensamentos de longe,
ler o íntimo de nossa alma, fazendo uma varredura de nossas vidas passadas em fração de segundos. Nesse instante, eles têm um diagnóstico completo de nós, independente de nossa tentativa de comovê-los. Todos somos transparentes diante um espírito dessa natureza. Não tem como enganá-los. Então, como proceder? Diante um espírito desse poder e dessa natureza, desabafar seu coração, abrindo com humildade, rogando auxílio, sabendo que nenhum pedido feito diante de um congá de umbanda ficará sem ser ouvido. Outra questão importante: ter paciência. O socorro virá, ou teremos mais forças e inteligência para superar nossos problemas, mas não adianta tentar apressá-los, como se isso fosse possível. Costumamos dizer que o relógio do plano espiritual é bem diferente do nosso e apenas teremos uma certeza: ninguém sai da Umbanda de mãos vazias. Portanto, calma. Tenhamos mais fé em quem poderá realmente nos ajudar, em nome do Altíssimo. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Toda semana um vídeo com tema instigante, maravilhoso, feito com carinho para você. Até a próxima!